Olá a todos, bem-vindos ao nosso culto, este culto especial do Dia dos Pais, quando agradecemos a Deus pelas nossas famílias, pelos nossos queridos papais e oramos para que Deus possa cuidar e proteger aos nossos papais, também as nossas famílias, acima de tudo, que sigamos como famílias cristãs que confiam e esperam em Deus. Assim seguimos o nosso culto. Convidamos todos a cantar, juntos conosco, o primeiro hino. Exultantes te adoramos, Deus da glória, Deus do amor. Nossos corações te abrimos, enche-nos de santo ardor. Vem dissipas nuvens frias, a noite atroz, doador das alegrias, o teu brilho luz em nós. Tuas obras anunciam teu imenso resplendor, céus e terra, estrelas e anjos cantam hinos de louvor. Vales, montes e campinas, meados, prados, verde mar, aves, fontes cristalinas, vem conosco te adorar. Ó cristãos, entrai os hinos, o universo quer cantar, e Jesus, o amor divino, faz-nos mais e mais amar. Jubilantes celebremos seu triunfo sobre o mal. Brinde alegres, exaltemos sua glória celestial. Iniciamos e celebramos este culto em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Cremos também ao Deus triuno, a este Deus de amor e misericórdia, confessar todos os nossos pecados e lhe pedir perdão. Confiar e esperar neste perdão e pedir que Deus nos conceda o seu Espírito Santo para que possamos seguir como povo de Deus, como cristãos, como pais, como famílias, sempre buscando no amor de Deus a misericórdia, a salvação e o perdão. E assim procurando viver da melhor forma possível em nossos lares, em nossas comunidades, em nosso trabalho, em nosso lazer, ali onde nós estivermos, testemunhando a fé no Salvador Jesus Cristo. Nós vamos orar. Bondoso e eterno Deus, nos achegamos diante de Ti, humildes, sinceros, reconhecendo que muitas vezes falhamos. Falhamos como pais, como filhos, como famílias, e portanto pedimos o Teu perdão. Não porque nós merecemos, mas porque sabemos que Tu nos amas e que enviaste o Teu Filho Jesus Cristo para ser o nosso Salvador, para nos dar este presente maravilhoso que é o perdão, a vida eterna e a salvação. Dá-nos também rica medida do Teu Espírito Santo, que possamos ser pais melhores, filhos melhores, famílias melhores, cidadãos melhores, e que assim possamos testemunhar a respeito da nossa fé, a respeito do Teu amor, da Tua misericórdia. Oramos e pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo, Teu Filho amado, o nosso Salvador. Amém. A palavra de Deus é muito clara quando fala do perdão. Ela nos ensina que toda vez que nos achegamos diante de Deus de forma sincera e verdadeira,
Confiantes em Jesus Cristo como nosso Salvador, confessamos e buscamos o perdão. Deus nos dá este perdão de graça. Portanto, anunciamos este perdão da parte e por ordem de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Leitura do Salmo para este culto do Dia dos Pais. Lemos do Salmo 31, do versículo 1 até o versículo 8. Confiança em Deus. Ó Senhor Deus, em Ti eu busco proteção. Livra-me da vergonha de ser derrotado. Tu és justo, eu te peço que me ajudes. Ouve-me e salva-me agora. Peço que sejas uma rocha de abrigo, uma defesa para me salvar. Tu és a minha rocha e a minha fortaleza. Guia-me e orienta-me como prometeste. Não me deixes cair na armadilha que armaram para mim, pois Tu és o meu refúgio. Nas Tuas mãos entrego a minha vida. Tu me salvarás, ó Senhor, porque Tu és Deus fiel. Tu detestas os que adoram deuses falsos. Eu, porém, ponho em Ti a minha confiança. Ficarei contente e me alegrarei por causa do Teu amor. Tu vês que estou sofrendo e conheces as minhas aflições. Não deixaste que os meus inimigos me pegassem e me livraste do perigo. Até aqui a leitura do Salmo. Nós cantamos o próximo hino. Ninguém nos amou como Filho de Deus, pra glória deixou nas venturas dos céus, fazendo-se igual ao homem mortal. Ninguém nos amou como Cristo Jesus, que humilde aceitou a vil morte na cruz, a fim de nos dar no céu novo lar. Ninguém nos amou como Cristo Senhor, que as almas guiou como seu bom pastor. A Bíblia nos deu consolo no céu. Se Cristo Senhor como nunca ninguém nos deu tanto amor, vamos todos também com fé o adorar e o amar sem cessar. Leitura do livro de Atos dos Apóstolos. Lemos do capítulo 9, do versículo 1 até o versículo 18, onde diz assim: Enquanto isso, Saulo não parava de ameaçar de morte os seguidores do Senhor Jesus. Ele foi falar com o grande sacerdote e pediu cartas de apresentação para as sinagogas da cidade de Damasco. Com esses documentos, Saulo poderia prender e levar para Jerusalém os seguidores do caminho do Senhor que moravam ali, tanto os homens como as mulheres. Mas na estrada de Damasco, quando Saulo já estava perto daquela cidade, de repente uma luz que vinha do céu brilhou em volta dele. Ele caiu no chão e ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Quem é o Senhor? Perguntou ele. A voz respondeu: Eu sou Jesus, aquele que você persegue. Mas levante-se, entre na cidade e ali dirão a você o que deve fazer. Os homens que estavam viajando com Saulo ficaram parados sem poder dizer nada. Eles ouviram a voz, mas não viram ninguém. Saulo se levantou do chão e abriu os olhos, mas não podia ver nada. Então eles o pegaram pela mão e o levaram para Damasco. Ele ficou 3 dias sem poder ver, e durante esses dias não comeu nem bebeu nada. Em Damasco morava um seguidor de Jesus chamado Ananias. Ele teve uma visão e nela apareceu o Senhor chamando: Ananias. Ele respondeu: Aqui estou, Senhor. E o Senhor lhe disse: Apronte-se e vá até a casa de Judas, na rua direita, e procure um homem chamado Saulo, da cidade de Tarso. Ele está orando e teve uma visão. Nela apareceu um homem chamado Ananias, que entrou e pôs as mãos sobre ele, a fim de que ele pudesse ver de novo. Ananias respondeu: Senhor, muita gente tem me falado a respeito desse homem e de todas as maldades que ele fez em Jerusalém com os que creem no Senhor.
E agora ele veio aqui a Damasco com autorização dos chefes dos sacerdotes para prender todos os que te adoram. Mas o Senhor disse a Ananias: vá, pois eu escolhi esse homem para trabalhar para mim, a fim de que ele anuncie o meu nome aos não-judeus, aos reis e ao povo de Israel. Eu mesmo vou mostrar a Saulo tudo o que ele terá de sofrer por minha causa. Então Ananias foi, entrou na casa de Judas, pôs as mãos sobre Saulo e disse: Saulo, meu irmão, o Senhor que me mandou aqui é o mesmo Jesus que você viu na estrada de Damasco. Ele me mandou para que você veja de novo e fique cheio do Espírito Santo. No mesmo instante, umas coisas parecidas com escamas caíram dos olhos de Saulo e ele pôde ver de novo. Ele se levantou e foi batizado. Até aqui a leitura do texto do livro de Atos dos Apóstolos. Leitura do Santo Evangelho para este culto do Dia dos Pais. Conforme está escrito no Evangelho de Mateus, nós lemos do capítulo 18, do versículo 1 até o versículo 9, onde diz assim: Naquele momento, os discípulos chegaram perto de Jesus e perguntaram: Quem é o mais importante no reino do céu? Jesus chamou uma criança, colocou-a na frente deles e disse: Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Se vocês não mudarem de vida e não ficarem iguais às crianças, nunca entrarão no reino do céu. A pessoa mais importante no reino do céu é aquela que se humilha e fica igual a esta criança. E aquele que, por ser meu seguidor, receber uma criança como esta, estará recebendo a mim. Quanto a estes pequeninos que creem em mim, se alguém for culpado de um deles me abandonar, seria melhor para essa pessoa que ela fosse jogada no lugar mais fundo do mar, com uma pedra grande amarrada no pescoço. Ai do mundo por causa das coisas que fazem com que as pessoas me abandonem. Essas coisas têm de acontecer, mas ai do culpado. Se uma das suas mãos ou um dos seus pés faz com que você peque, corte-o e jogue-o fora. Pois é melhor você entrar na vida eterna sem uma das mãos ou sem um dos pés, do que ter as duas mãos e os dois pés e ser jogado no fogo eterno. Se um dos seus olhos faz com que você peque, arranque-o e jogue-o fora. Pois é melhor você entrar na vida eterna com um olho só, do que ter os dois e ser jogado no fogo do inferno. Até aqui a leitura do Santo Evangelho. Confessamos todos em conjunto a nossa fé cristã nas palavras do credo apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Nós cantamos o próximo hino em preparação à mensagem. Senhor, concede aos nossos lares que tenham paz e mais cristãos, com vidas dignas e exemplares, que juntos sempre as suas mãos, orando pelo bem dos céus e os confiando a ti, ó Deus. Que a Cristo sejam conduzidas as criancinhas com amor, que a fé transforme suas vidas, fazendo-as serem o Senhor em muito
salvação que vem da cruz. A Santa Bíblia nos ensina a crer em Cristo Salvador. Sem ela a vida em nós terminar, em trevas a aflição e horror. Por isso a paz em cada lar, sem amada, sem cessar. Que nosso bondoso Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo, habite conosco neste momento que meditamos na Sua Palavra. Amém. Com certeza, hoje lembramos da figura dos nossos queridos papais, mas não apenas deles, lembramos das nossas mães, também de todos os filhos, porque sempre digo, se não somos pais ou não somos mães, mas somos filhos. E lembramos com carinho destas pessoas queridas que nos conduziram com seus erros, com seus acertos, até o presente momento, com certeza. Lembramos dessa família cristã no qual nós pertencemos e qual nós somos guiados como povo de Deus. Lembramos dos pais que estão com seus filhos, pais que estão longe, pais que hoje já estão certamente com seus ninhos vazios em função da partida de seus filhos para tocar as suas vidas. Pais que lembram com saudades dos seus pais que já não estão juntamente conosco, aqueles que já estão com o Pai Celeste na morada celestial. Figuras muito especiais que Deus escolheu e chamou com este propósito de ser guia, exemplos para a vida de cada um de nós. Em Atos capítulo 9, versículo 15, a palavra de Deus fala de um momento em que Deus fala de um seguidor chamado Ananias. Ananias deveria ir ao encontro de um terrível perseguidor de cristãos chamado Saulo. E aqui nós vemos a conversão de Saulo para o apóstolo Paulo, que nós temos tão bonito em nossa Sagrada Escritura, quando alguém que era perseguidor se torna agora anunciador do Evangelho, propagador desta salvação. E Ananias, como um mestre da lei, é chamado para ir ao encontro deste perseguidor, neste momento Saulo. E Deus diz a Ananias, que foi relutante em relação a isso, diz assim: vá, pois eu escolhi esse homem para trabalhar para mim, a fim de que ele anuncie o meu nome aos não-judeus, aos reis e ao povo de Israel. Vá, pois eu escolhi esse homem, eu escolhi. Na verdade, nós vemos na Sagrada Escritura que pessoas que foram nem sempre perfeitas, aliás, nunca perfeitas, foram pessoas que erraram, que tiveram as suas vidas também com problemas, com dificuldades, mas que foram transformadas. E assim fizeram de tudo para mostrar aquilo que conheciam a respeito de Jesus Cristo, o seu amor, a sua salvação. Pessoas que foram escolhidas. Hoje falamos de cada um de nós como pessoas que foram escolhidas, em especial, queridos pais, vocês que foram escolhidos. Deus também escolheu vocês. Escolheu para nada mais, nada menos, de serem representantes de Deus para os seus filhos. E aqui a gente lembra que muitas são as tarefas de um pai, de uma mãe: acordar à noite várias vezes, carregar no colo a criança, trazer o carinho, o amor, o sustento para os seus filhos. E dentre elas, nesta tarefa de pai, é orientar os seus filhos no caminho em que eles devem andar. E aqui lembramos sempre de novo o texto de Provérbios, capítulo 22, versículo 5, que diz: eduque a criança no caminho em que ela deve andar, e quando velho, ela não se desviará dele. Eduque, ensine. Esta é a tarefa de pai, esta é a tarefa de mãe. Aliás, todos nós somos chamados, aonde nós estamos como representantes de Deus, a educar, a ensinar os pequeninos que nos são colocados na nossa vida.
Muitos pais, aliás, que fazem de tudo para dar uma boa educação para os seus filhos, a fim de que possam abraçar uma profissão rentável, a fim de que possam terem sucesso na vida, mas muitas vezes só educam ou só guiam para a vida neste mundo e esquecem de guiar os seus filhos para a vida que dura para sempre, para a eternidade. Muitos dizem ser melhor que os seus filhos escolham a sua própria religião quando ficarem adultos, assim eles podem então escolher o que seguir, o que acreditar e assim por diante. Alguém disse que proceder dessa forma é o mesmo que deixar seus filhos de pé descalços no meio de espinhos, caminhar num terreno de espinhos, tendo recursos para lhe fornecer calçados, para lhe fornecer sapatos. Deixar para depois pode ser algo muito triste, em especial na vida destes pequeninos. Quanto mais cedo os pais lançarem a semente da palavra de Deus no coração, guiarem os seus filhos, tanto mais haverá chance de crescimento, desenvolvimento para uma vida, sim, neste mundo, mas também na eternidade. Para o pai cristão não cabe aquele ditado que diz: faça o que eu digo e não faça o que eu faço. Para o pai cristão cabe sim, faça o que eu digo e faça também o que eu faço. Sabe, queridos pais, cada um é responsável pelos seus atos, pelas suas escolhas. A cada um é dado a liberdade de escolhas, só que no caso do pai é um pouco diferente. Ele é responsável não só pela vida sua, mas também pela vida daquele que lhe foi dado, os seus filhos, e incluindo aqui a vida espiritual. E assim, como um pai às vezes é duro com o seu filho, na Sagrada Escritura encontramos um momento em que o próprio Jesus é duro com aqueles que estão a lhe ouvir, quando lhe chama a respeito da responsabilidade que tem em relação a esses pequeninos. E fala lá em Mateus capítulo 18, versículos 6 e 7, quanto a estes pequeninos que creem em mim, se alguém for culpado de um deles me abandonar, seria melhor para essa pessoa que ela fosse jogada no lugar mais fundo do mar, com uma pedra grande amarrada no pescoço. Ai do mundo, por causa das coisas que fazem com que as pessoas me abandonem. Essas coisas têm de acontecer, mas ai do culpado. Aqui está um grande chamamento. Seria melhor que amarrasse uma pedra no pescoço e se jogasse no fundo do mar. Que chamada que Jesus faz neste momento. Mas também é um chamamento de amor, de cuidado, pois quem, assim um pai, uma mãe, entende muito bem quando xingam ou chamam a atenção, é para o bem. Querem o melhor para os seus filhos. Assim, nós lembramos deste Pai tão grandioso e amoroso para cada um de nós, que quer que nós também assim tenhamos responsabilidade com aqueles que nos foram dados. E aqui de novo, o exemplo talvez seja a maior e o melhor ensinamento que um pai e uma mãe pode trazer. O ensinamento, um exemplo de vida também ao lado de Deus, deste Pai tão amoroso, que através do Pai Nosso se coloca como um Pai que diz assim: quando você orar, quando pedir, diga Pai Nosso. Um Pai que cuida dos seus filhos, que nos escolheu através de Cristo Jesus para este propósito. E daqui um pouco, mesmo que nós tenhamos dificuldades, mesmo que nós às vezes nos sintamos impotentes em relação a esta tarefa, a esta responsabilidade que Ele dá a cada um de nós, Ele diz: eu escolhi você. Assim como aconteceu com o apóstolo Paulo. E eu vou lhe dar ferramentas, eu vou estar ao seu lado. Foi o que aconteceu com o apóstolo Paulo. Ele se tornou um grande propagador do Evangelho, mesmo fazendo tantas coisas ruins. Mas Jesus, o bondoso Deus, o transformou. E assim o bondoso Deus quer transformar a minha e a tua vida quando nos chama a andar guiados por Ele. Pois bem, vai, Pai. Eu escolhi você, diz Deus. Eu escolhi este homem, este pai, para este propósito. Vai, filho,
Honre o seu pai por tudo o que fizer até aqui. Lembre com carinho se já não tem mais o teu pai, como é o caso do pastor também. Lembre do teu pai como aquele que, com seus erros e acertos, nos trouxe o maior e mais importante presente, a salvação, onde nós hoje andamos com fé em Cristo Jesus. E todos nós, assim, honremos e glorifiquemos aquele que é o nosso Pai do céu, que nos escolheu para um propósito neste mundo como pais, como filhos, como cristãos. Amém. Nós nos dirigimos ao nosso Deus em oração e lembramos, assim como mencionamos hoje, a todos os pais, a todas as mães, a esta família cristã que permanece em Cristo Jesus. Oramos ao nosso Deus. Onipotente e eterno Deus, nos teus braços fortes está a vida de cada um de nós. Com certeza, tu nos escolheste, nos chamaste pelo nome, nos trouxeste a salvação, nos trouxeste com um propósito, como pais, como mães, como filhos neste mundo. Assim queremos, guiados por ti, sermos exemplos responsáveis por aqueles que tu nos colocou no mundo, estes pequeninos, a todos aqueles que nos rodeiam. Por isso, mais uma vez, Senhor, te pedimos que nos capacite, nos dê força, nos dê ânimo, frente às dificuldades, frente aos problemas, que possamos em Ti buscar forças e, guiados por este Pai amoroso, andarmos neste mundo. Com certeza, de maneira nenhuma nos deixará sós. Pelo contrário, estará a nos ajudar para que assim possamos ensinar a estes também a andar e trilhar este caminho no qual cremos e o qual conhecemos, que nos leva e nos dá uma vida não apenas para este mundo, mas na eternidade junto contigo no céu. Abençoa a todos os pais, a todas as mães, a todos os filhos, que possam em Ti buscar forças e assim andar. Abençoa e traga ânimo, especialmente para aqueles que hoje não têm mais os seus pais, as suas mães ao seu lado, mas que com carinho lembram em seu coração deste cuidado, dessas pessoas tão importantes que Tu colocaste na vida de cada um deles, que possam lembrar, sim, dos seus erros, dos seus defeitos, mas também lembrar deste carinho amoroso que trouxeram e que também nos trouxeram a Tua salvação, a Tua palavra. Abençoa a todos os aniversariantes, abençoa aqueles que sofrem, ilumina a cada um de nós, que possamos comemorar não apenas hoje, como dia, este final de semana, como o Dia dos Pais, mas todos os dias da nossa vida, agradecidos a Deus por estas figuras importantes, pais, mães, filhos, que Tu colocaste, preciosidades na vida de cada um de nós. Tudo isso, Senhor, te pedimos em nome e por ordem de Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. E assim oramos a oração que o próprio Cristo nos ensinou, a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Recebam todos a bênção do Senhor. O Senhor vos abençoe e vos guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. O Senhor sobre vós levante o seu rosto e vos dê a sua paz. Amém. Olá a todos, em nome da Comunidade Luterana São Paulo, venho aí a desejar a todas as famílias, principalmente aos pais, um feliz Dia dos Pais. E assim nos despedimos de todos os amigos que estiveram conosco em mais este culto. Aqui trazemos um abraço para todos os nossos queridos papais, todas as nossas queridas mamães, filhos, assim como falamos no dia de hoje, toda a família cristã se sintam abraçados, guardados
pelo bondoso Deus. Que possamos nos encontrar nas inúmeras oportunidades que nos oferece aqui na casa do bondoso Deus, também através deste meio de comunicação. Também convidamos a compartilhar, a levar esta palavra a tantos outros que assim também necessitam, levando este Cristo para todos. A todos uma boa e abençoada semana no Senhor. E assim cantamos o hino final. Bendito Jesus, divino pastor, ó, vem conceder teu rico favor. As súplicas ouve e recebe nos céus, o culto que agora rendemos a Deus. Celeste Senhor, ó, vem ensinar nossa alma a sentir e a língua a falar, com muita ternura, com todo fervor, o Santo Evangelho, mensagem de amor. Concede-nos, Pai,